E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Josias Arthur e este é o canal A Sublimidade das Palavras. Gostaria que, ao ouvir esta mensagem, você se inscrevesse no canal e também compartilhasse este vídeo. Vou ler aqui um texto bíblico que se encontra em João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo se encontra no capítulo 3 do livro de João e vai tratar de um encontro. O encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Esse encontro é narrado em 21 versículos. Nesses 21 versículos, somente em 3 versículos a voz é dada a Nicodemos. O texto começa com o narrador, João, ali como eu lírico, a voz passiva, em que vai contar esta história. Ele diz que havia um homem, príncipe dos judeus, fariseu, chamado Nicodemos, que queria se encontrar com Jesus. Nicodemos era um homem da elite, mesmo o Império Romano tomando conta de todo aquele espaço daquela nação, a elite dá sempre um jeito de estar ao lado dos poderosos, dos invasores, para manter seus privilégios. Nicodemos mantinha seus privilégios, mas ele ouviu falar de Jesus e queria muito conhecê-lo. Porém, isso comprometia seu status social. E ele pensava, provavelmente, dizendo, se eu for me encontrar e as pessoas me virem na companhia desse Jesus, desse pregador itinerante, com um bando de maltrapilhos do lado dele, o que vão pensar de mim? Posso até perder o meu assento de honra na sinagoga, o meu prestígio religioso diante do povo de Israel, até mesmo dos romanos. Ele quis se encontrar com Jesus à noite. Não era um motivo bom, mas era o que ele queria fazer. E Jesus, ele não foge dos encontros. Ele quer nos encontrar. Basta que demos um espaço. Lá em Apocalipse ele diz assim, o apóstolo João, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus foi se encontrar com Nicodemos. Nicodemos era um estudioso, um homem bem formado e também um helenista. Helenista era, nesse momento da história, era a cultura que dominava, aquela cultura grega, da retórica, do discurso religioso. E Nicodemos se prepara para encontrar com Jesus. E naquele encontro ele tem a primeira voz. Ele diz para Jesus: eu sei que tu és mestre em Israel, porque ninguém faria os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha, que elogio, Dali para frente, provavelmente, ele dominaria a conversa, mas Jesus, ele tem seu próprio modo de encontrar as pessoas. Ele ouve aquele elogio e diz para Nicodemos assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos perde seu discurso. Ele meio que se infantiliza e diz: mas como pode um homem velho nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe e nascer? E Jesus responde: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E agora Nicodemos responde, a última fala dele: como pode ser isso?
E aí abre-se o espaço para a explicação da salvação. Jesus vai falar de coisas espirituais. Usa a metáfora do vento e diz: Nicodemos, eu te falei de nascer do Espírito, porque o vento assopra onde quer, ouves o seu som, a sua voz, mas não sabes de onde veio nem para onde vai. Esse vento, na tradução do Novo Testamento, é o pneuma, é o Espírito, é o vento veemente, é o vento que soprou no dia de Pentecostes, é o vento de Deus que muitas vezes quebra as barreiras das instituições engessadas e entra e faz a sua obra, que entra nos corações, que convence o homem do pecado, do engano e da justiça. Esse é o vento de Deus, né? O pneuma. Os teólogos chamam a doutrina do Espírito Santo de pneumatologia, né? Esse ar, esse sopro de vida, né? Quando a gente está respirando mal, diz você está enfermo, você está com pneumonia, né? O pneuma não está indo bem. E a maioria das pessoas espiritualmente não respiram. Não tem vida, tem vida carnal. O que é nascido da carne é carne. Tem vida material, vida de interesses em coisas materiais, mas não tem vida voltada para o Criador, voltada para Deus, voltada para aquilo que não perece, que é eterno. Jesus continua falando com Nicodemos e diz: Nicodemos, eu acho que ele remete lá ao princípio da Bíblia. Quando o homem caiu, pecou, se separou de Deus, o profeta Isaías, ele diz: os vossos pecados fazem separação de vocês com Deus. O pecado é essa separação. E Jesus vai dizer: olha, nessa separação, nenhum homem foi lá na porta de Deus: Senhor, eu vim aqui fazer as pazes contigo, eu vim aqui me ligar novamente a ti nesse laço fraterno de criatura e criador. Não pode. E Jesus diz: como nenhum homem pôde subir ao céu para reatar. A religião fala, dizem que a religião significa religarem, né? Para ligar novamente. O homem não pode fazer isso. As religiões pensam que religam, mas não. Só o Espírito de Deus pode ligar novamente, trazer essa comunhão do homem, do ser humano com Deus, né? E ele diz: nenhum homem foi lá, mas Deus desceu à terra para buscar esse homem perdido, essa criatura extraviada, como ovelha extraviada. Ele veio aqui. E aí nós retomamos o Evangelho de João, lá no capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é o Logos, é a palavra viva, é uma razão que nós desconhecemos, é a revelação de Deus. O Verbo se fez carne e estava ali diante de Nicodemos, o Verbo feito carne. Então Deus, na sua misericórdia, enviou seu Filho Jesus, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para fazer uma nova aliança com o homem perdido através da cruz. Nesse próprio capítulo, nesses versículos do capítulo 3, Jesus vai dizer assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Cristo estava ali falando com Nicodemos, mas sabia que seria levantado numa cruz. Sabia que neste ato ele atrairia as pessoas para Deus. É como se esse capítulo contasse resumidamente a história da salvação, dizendo para todas as pessoas de todos os tempos, de todas as gerações. João está ali registrando este encontro, que ele diz: como o homem não pôde ir ao céu se ligar com Deus, Deus desceu à terra na pessoa bendita do seu Filho Jesus, que veio para dar a vida.
E nós perguntamos, como é uma mensagem rápida, eu quero terminar. Nós perguntamos muitas vezes qual o propósito de tudo isso, o que levou Deus a engendrar esse plano tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão dolorido. Qual a razão? E este mesmo capítulo, ele vai dizer a razão. Sabe a razão de tudo isso? A razão desse encontro, de Cristo querer encontrar as pessoas, das pessoas precisarem encontrar Cristo. Qual a razão de se pregar o Evangelho? Qual a razão de ter esses escritos na Bíblia, a Bíblia tão contestada por tantas pessoas durante tantos séculos, e ela sobrevive. Essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. E nas páginas do Novo Testamento ressalta para nós este versículo maravilhoso. A razão deste plano de salvação, a razão do sacrifício de Jesus, a razão de Deus enviar seu Filho é resumido da seguinte maneira. O porquê, né? Esse porquê é junto, é explicativo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É emocionante. Eu não consigo falar isso de uma maneira fria. Mexe comigo e mexe com você também. E este amor de Deus está derramado. E aqui, neste púlpito eletrônico, nesta mensagem de apenas 15 minutos, eu queria que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, refletisse nesse amor. A razão, você que já é um cristão, já aceitou Jesus, a razão de tudo ter acontecido foi o amor de Deus. Você que está longe ainda, está cheio de dúvidas, cheio de contestações sobre a palavra, sobre o cristianismo. Os escândalos da igreja também te fazem pensar assim. Esqueça tudo isso. Não olhe para o homem. Aliás, os homens de Deus deviam dizer como Paulo, olhe para mim, que eu sou imitador de Cristo. Mas infelizmente não está muito assim. Mas olhe para esta palavra e olhe para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. É isso, meus queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Toda semana teremos aqui uma breve meditação da palavra de Deus. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Amém.